Ao meditarmos no Salmo de número 81, nós conheceremos um pouco mais o coração do Deus a que nós servimos. E foi este o assunto que nós trouxemos ontem para a minha igreja, e eu gravei esta pregação porque foi trazida pelo aplicativo Zoom, e eu gostaria de compartilhar com você neste dia esta meditação da Palavra de Deus, baseada no texto que nós estaremos mesmo estudando hoje, que seria Salmo de número 81. Que Deus abençoe. Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E como disse este corinho, ouvir a voz de Deus falando e dar ouvidos à voz de Deus é o tema do Salmo de número 81 que eu quero convidar a você, se estiver com a sua Bíblia, adiante, a abrir comigo, Salmo de número 81, e nós vamos estar lendo este Salmo, onde o Senhor fala ao seu povo Israel, por escrita de Asaf. E nós estaremos lendo todo este Salmo, Salmo de número 81. E o texto diz o seguinte: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó, tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde, tocai a trombeta na lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade, porque isso é um estatuto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saído da rocha. Este texto de Asaf, como outros tantos, recontam para nós que somos igreja a história do povo de Israel, e não só a história dos fatos que aconteceram, mas do interagir do Deus de Israel, que fala aqui com o seu povo, aquele que ele levantou para ser seu povo, dos lombos de Abraão, uma nação, um povo, um grupo de gente que o conhecia através da sua lei, através das suas manifestações, por boca dos seus profetas, desde Moisés até aqueles dias, muitos já sim tinham sido usados por Deus, e Deus, por um ou por outro, cuidava, falava, guiava, e muitas vezes de maneira especial, como reconta Asaf aqui neste texto, tirou com mão forte por liderança de Moisés o povo do Egito, e ele disse: fui eu quem vos tirei, fui eu quem vos escutei o vosso choro, o vosso trabalho. Ele menciona aqui os ombros, as vossas cargas que vocês tinham sobre seus ombros no Egito, lembrando da terra que vocês não reconheciam aquela língua, ou seja, os egípcios não falavam a língua do povo de Deus. Aleluia! Este foi o Deus que os tirou.
E nós não só encontramos a realidade de uma história, como eu disse, de fatos, mas uma história de relacionamento deste Deus que ouviu, deste Deus que chamou, deste Deus que nesta situação os resgatou, os tirou com mão forte, e da resposta deste povo no passar da sua história. E é isso que Asaf vai trazer à tona. E esta relação, esta resposta, esta colocação, e na verdade são 3 posições de Deus neste texto do Salmo 81, nos vão trazer uma aplicação muito própria para as nossas vidas, de algo que em verdade é dificílimo para nós. Eu já me coloquei em ouvir alguma outra pessoa falando sobre esta realidade do ouvir a voz de Deus, e a pergunta é: como, aonde estar e como reconhecer a voz de Deus? E é o cerne da mensagem aqui, mas não só o ouvir e o reconhecer. Este texto fala sobre a obediência. Eu levo você ao versículo 8, são 3 os versículos que Deus fala algo muito direto ao povo de Israel. Mas nestes 3 versículos nós vamos observar o coração de Deus, aleluia. No versículo 8, Deus chama o povo a ouvi-lo. Ele diz: ouve-me, povo meu. Dar ouvido ao Senhor, porque ele diz: se vocês me ouvirem, veja aí a seguinte frase: eu te admoestarei. Ou seja, se o povo de Israel ouvisse, e agora ele está falando nesta colocação que nós lemos aqui, é como se fosse no presente. Deus está falando com Israel por boca aqui de Asaf: ouve-me hoje, povo meu, e eu te admoestarei. Admoestar não é algo positivo aos nossos ouvidos, mas como filhos, como servos de Deus, como alguém que anda no caminho de Deus e quer permanecer, é algo que nós queremos de Deus, não queremos perder este relacionamento, e mais importante, é o que Deus quer fazer, porque ele diz: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ou seja, eu guiarei o teu caminho, eu direi para você onde você está errado, onde você está certo, porque eu posso falar se você continuar me dando ouvidos. E este é o primeiro versículo que nos chama a atenção, a colocação de Deus, e é uma colocação presente, aleluia, e que nós podemos trazer, sem dúvida alguma, para o nosso coração, para a nossa vida neste dia. Ouve, Manuela, ouve, Igreja Betânia, ouve, família A ou família B, ouve, servo de Deus, ouve, nação ou povo de Deus, aleluia, porque se nós ouvirmos ao Senhor, diz o Senhor no versículo 8, eu te admoestarei. Mas logo neste versículo, é como que Deus colocasse a mão e dissesse: ah, se Israel me ouvisse. Então nós já sentimos que a posição de Israel não estava como Deus gostaria. O clamor de Deus, a palavra de Deus, o querer de Deus é que o seu povo, a quem ele tirou com mão forte do Egito, o ouvisse e desse ouvidos a ele. No versículo 11, depois de dizer, o 10 fala: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre a tua boca e te encherei. É o desejo de Deus, é de falar, é de atuar no meio de Israel. Mas no versículo 11, historicamente, nós vemos a resposta e a palavra de Deus aí, mencionando um passado. Ele diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Deus chamou a ouvir, e na história de Israel, a Bíblia diz aqui, porque Deus está dizendo, veja, é o Senhor dizendo: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E mais forte do que isso, Deus diz: e Israel não me quis. Irmãos, isso é muito forte, porque teoricamente eu acho isso impossível. Se não for o Senhor dizendo estas palavras, para mim é impossível acreditar. Acreditar que eles pecaram, que traíram a Deus, que
enfim, vacilaram na sua fé. Não é difícil para mim, como pessoa humana, entender. Mas quando nós lemos a palavra de Deus e lemos um texto como esse, nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. E a maneira que Ele está falando é muito mais forte do que eu quero entender ou gostaria de ver essa situação. E quando eu li este texto aqui, eu me lembrei de uma situação lá escrita no livro de 1 Samuel, aonde a palavra de Deus fala que o povo pediu para Samuel eleger, levantar um rei para eles. Porque ele diz, constitui-nos. Vamos ler aqui do versículo 5, está em 1 Samuel capítulo 8. Versículo 5 ao versículo 7, diz, disseram-lhe, eis que já estais velho. No caso, isso é o povo falando com Samuel, o profeta. E teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. E aí vem a palavra do Senhor que casa com esta palavra do Senhor também aqui em Salmo número 81 que nós lemos. A palavra do Senhor foi a seguinte: o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. E qual era que eles diziam? Nós queremos ser igual às demais nações. Nós queremos um rei para nós. Aí ele diz, por quê? Pois não te tem rejeitado a ti, entre parênteses, Samuel. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então, enquanto Samuel estava ofendido porque a escolha do povo parecia ser pessoal contra a sua vida, Deus esclarece na visão que só Deus pode ter, no conhecimento que só Deus pode conhecer, como nós acabamos de mencionar. Eu vejo situações e entendo situações pela minha ótica humana, e eu entendo a extensão das minhas ações, as ações daqueles que estão ao meu redor, pela ótica humana. Mas quando eu leio um texto como esse, eu estou escutando da boca de Deus pela sua palavra a sua ótica. E ele disse a Samuel, foi Deus quem falou com Samuel, Samuel, faz o que o povo te manda. Porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, porque eles não me querem mais reinando sobre eles. E era implícito, talvez eu também estava cega de não ver, porque a palavra é clara que quando o povo pediu para si um rei, a Bíblia diz que eles queriam ser igual às demais nações. E você vai ver comigo que quando Deus fala no versículo 11 aqui, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis a mim, isto é Deus falando. No versículo 12, Deus traz a mesma palavra que disse a Samuel, aqui num contexto completamente diferente. Ele diz, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, para Samuel, Deus disse, olha, faz. Por quê? Nós aprendemos que tipo de pai, que tipo de Deus ele é, nestas duas colocações e outras na Bíblia Sagrada. Deus não vai nos forçar, nos puxar pelo colarinho para a obediência, para dar ouvido à sua voz, para dar ouvido ao seu querer, para dar ouvido à sua liderança. Ele amou, ele nos tirou do Egito, ele nos salvou, ele nos fez povo seu. E ele nos deu o caminho e nos faz entender e ouvir a sua voz, e ele espera de nós obediência. E no caso de Israel aqui, ele diz o texto claramente, o povo não quis ouvir, porque o povo já não o queria. Em que sentido? Eles queriam ser iguais, no caso, lá do tempo de Samuel, a outras nações. Neste caso aqui, qualquer que seja a intenção do povo na época, o Senhor os entregou.
Ou seja, Deus não entra na briga com os nossos desejos. Nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas saídas, nós temos a nossa opinião, nós temos os nossos caminhos que nós entendemos segundo a realidade da nossa vida. E esta aplicação desta palavra ela é tão ampla. E muitas vezes nós pensamos como seres humanos e sendo crentes, será que Deus tem que se meter em todas as áreas da nossa vida? Será que em tudo nós temos que ouvir a voz de Deus? E há um debate muito grande entre os crentes sobre esta realidade. Uns pensam que não, nós devemos, pelo conhecimento que temos da palavra, julgar com sabedoria, mas que para Deus está tudo bem. Outros já colocam outro extremo, Deus tem que dirigir cada passo da nossa vida e fica nessa realidade. Mas a pergunta é, será que Deus se importa? Será que Deus fala? E sobremaneira em situações importantes, quando nós temos decisões sobre um casamento, sobre um relacionamento de amizade, sobre uma sociedade, sobre um trabalho, sobre uma viagem, sobre tantas outras coisas na nossa vida pessoal, familiar ou a vida da igreja. E o fato que eu entendo por este texto, e me alegro com ele, é que Deus fala. Agora, Deus fala, e é o que nós vamos, na verdade, daqui a pouco estar terminando sobre este assunto, porque o cerne dessa palavra é esta, é a voz de Deus, é ouvirmos a voz de Deus. Porque ele diz que ele fala, e ele gostaria que nós escutássemos, é o primeiro contexto aí, ele diz, porque se eles escutassem, eu continuaria admoestando, eu continuaria falando, mas porque eles não quiseram me ouvir, porque Israel não me quis, então eu deixei que o desejo dos seus corações, que os conselhos próprios fossem quem os guiasse. E esta é uma chave muito interessante para nós entendermos a palavra, se ouvirmos ao Senhor, porque o conselho de Deus, ele é diferente do nosso conselho. O desejo de Deus muitas vezes é diferente do nosso desejo, porque Deus diz aqui, olha, porque eles não quiseram, então eu os entreguei para os seus próprios desejos e os seus próprios conselhos. Significa que para nós ouvirmos a Deus e entendermos a voz de Deus, nós temos que conseguir desligar ou pelo menos minimizar a voz do nosso eu para percebermos, aleluia, seja numa pregação, seja num sonho, seja num acontecimento da nossa vida, aquilo que Deus está falando conosco, porque a verdade é não só bíblica, mas da nossa vida, é que Deus fala. Mas vamos ao último contexto aí, porque Deus falou primeiro no hoje, ouçam, ouve-me, ó povo meu, e eu vou continuar te administrando. Ele disse de Israel, mas eles não me ouviram. Mas o último contexto aí é no versículo 13. Quando Deus está no futuro já, olhando para algo que se passou com Israel, para uma escolha que já foi feita. E ele diz o seguinte, versículo 13, ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, se eles tivessem me ouvido, Deus teria feito, veja o passado aí, o projeto que Deus tinha, o querer que Deus tinha para Israel. E é muito interessante que, enquanto Israel ali no tempo de Samuel pediu um rei como as demais nações, nós observamos Deus escolhendo a nós para ser peculiaridade, cuja palavra inclusive é bíblica, nação peculiar, aleluia, para Deus. Então nós, na verdade, quando seguimos o conselho de Deus, naturalmente nós seremos crentes esquisitos, diferentes, um pouco, não como a maioria, mas peculiares, por ouvirmos a voz, a direção de Deus, que na maioria das vezes é contra a corrente de tudo que nos cerca, da lógica humana, inclusive, quando Deus fala. A nossa família pode não ser como as demais famílias, a nossa igreja não vai ser igual às demais igrejas. Por quê? Por causa desta peculiaridade que Deus tem.
A nação de Israel não deveria ser em nada como as demais nações, mas o seu coração olhou e desejou ser como as demais. E aí o Senhor diz: se o meu povo tivesse me ouvido. Por quê? Aí vem o desejo dele. Eu teria abatido os seus inimigos, está no versículo 14. Eu teria abatido os seus adversários, os seus inimigos. Os que aborrecem ao Senhor iam ter se sujeitado, ou seja, quando se prega, quando se evangeliza, se eles tivessem me ouvido e permanecessem, aleluia, no meu caminho, o que ele diz logo depois, se andassem nos meus, que é diferente, que não é igual aos demais, mas se eles tivessem me ouvido, os que aborrecem ao Senhor teriam se sujeitado. Estes que estavam negando o caminho teriam vindo, porque o Senhor diz: eu o faria. Ele diz: eu abateria os inimigos. Eu voltaria a minha mão contra os adversários. Eu os faria sujeitar estes que aborrecem ao Senhor. O tempo dele, ou seja, de Israel, seria eterno, é o versículo 15. O mais lindo do desejo de Deus, e isto traz temor muito grande para as nossas vidas neste dia. Qual é? Versículo 16. Vamos conectar com o 13, porque é o mesmo contexto. Se o meu povo tivesse me ouvido, eu o sustentaria, o versículo 16, com o trigo mais fino. Aleluia. E o saciaria com o mel saído da rocha. Este era o desejo de Deus. E eu estou falando no passado. Era. O desejo de Deus era saciar o seu povo com o trigo mais fino, a palavra mais pura, o evangelho mais perfeito. Aleluia. Saciaria, não só nos sustentaria, porque a palavra nos dá sustento, mas nos saciaria, que nos faz, o saciar fala de a gente ficar satisfeito. Ele não é demais, ele é simplesmente perfeito, com o mel saído da rocha. E quando nós falamos em mel, nós lembramos da doçura e nós lembramos da presença do Senhor, porque a presença espiritual do Senhor na nossa vida como crente é doçura, aleluia, para nós. E o Senhor tinha e tem este projeto, este querer para o seu povo, mas tudo começou aqui neste salmo, na história de Israel, na história da nossa igreja, na história da nossa vida, com a palavra de Deus: ouve-me, ó Israel, aleluia. Mas como ouvir ao Senhor? Em dias de hoje, como entender a voz de Deus? A verdade é que Deus fala, Deus usa homens, mulheres, crianças, situações, sonhos, circunstâncias para falar a nós. E uma coisa interessante, a minha mente foi naquele texto que diz que Herodes falou algo e o povo gritou: voz de Deus e não dos homens. E naquele momento, inclusive, ele foi consumido por uma enfermidade, pelos bichos, inclusive, que chegaram a lhe comer ali. Mas é interessante que ao povo pedir voz de Deus e não dos homens, significa que eles estavam reconhecendo que a voz que estava saindo, que aquela instrução, que aquela direção não era de Deus. A palavra nos diz, e nós aprendemos, que muitos foram usados por profetas, por boca de Deus, na história de Israel, para falar aquilo que Deus lhe estava dando mensagem. Mas outros tantos com título de profeta, ou em lugares onde o profeta deveria estar, estavam trazendo mensagens que não eram de Deus. E a palavra ensina que nós, como crentes hoje, e Israel do passado, deveria provar estas mensagens. Para quê? Para reconhecer a voz de Deus. E como conhecer a voz de Deus? A primeira coisa que nós aprendemos deste texto é que ela não é a nossa lógica. Se algo nós podemos entender da Bíblia Sagrada é que Deus não trabalha com a nossa lógica. Tudo que a gente pensa, olha, Deus deveria fazer esta realidade mesmo lá do tempo, né, dos 32 mil que se candidataram para guerrear, e Deus disse não, tem muita gente. E a gente podia se perguntar: o quê?
Como assim tem muita gente? Tem pouca ainda, né? Na lógica humana. Então a primeira coisa é que a lógica humana não tem valor. O desejo dos nossos corações estão, pela natureza do que nós vivemos, corrompidos. E nós sabemos disso. Dos exemplos mais interessantes na minha vida pessoal era no desejo antes de eu ser casada, quando eu estava solteira. Eu acho que eu já teria me casado umas 3 vezes na minha vida, porque em 3 outras circunstâncias me apareceu alguém que me parecia, né, que era a pessoa, e eu criei na minha mente e planejei e desejei aquele casamento, aquele relacionamento, e de repente em buscar ao Senhor a voz de Deus. E cada um destes 3 casos, Deus falou de uma maneira diferente. E eu fiquei nervosa e chateada cada uma destas vezes, porque o desejo do meu coração era que desse certo. Era que fosse aquele momento. Os anos estavam passando, era algo que eu gostaria que acontecesse. A pessoa era crente, por que não? Né? Então, ouvir a voz de Deus muitas vezes vai de encontro ao nosso querer, e a gente se chateia, a gente se entristece, mas no fundo, seja por um sonho, como alguma vez Deus falou, seja por uma revelação usando alguém, como aconteceu outra vez de Deus ter falado, como no mais íntimo do meu ser, por mais que a minha mente, a lógica, ou seja, em outras palavras aqui, entre aspas, eu estivesse tentando convencer a Deus que aquele era o melhor caminho, aquela era a melhor pessoa, que daria tudo certo, lá dentro eu sabia que não era a vontade de Deus. E quando Deus aparece na minha vida com a vontade dele, ele diz, eu disse, foi dessa vez que eu disse, não, Deus, o senhor está enganado, não pode ser este não pode, simplesmente o senhor não está entendendo, não é nem questão de querer, não é questão de gosto, é que não pode, aleluia. E eu lutei com Deus até que Deus disse que era, e eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou obedecer por fim ao meu pastor, que me dava sempre esta receita, e eu acho que poucas vezes eu tive coragem, eu penso que essa foi a única vez que eu tive coragem mesmo de usá-la com confiança e a força que deveria ser usada, porque eu sabia que era muito sério esta decisão, na minha vida em particular. Qual era a receita, irmã? Ele disse, quando você quiser ouvir a voz de Deus, faça uma prova, mas não faça uma prova fácil. Não é aquele, se eu ouvir alguém de camisa branca hoje, vai ser isso. Não. Se me saudarem, não. Faça uma prova, e ele usou a palavra impossível. E eu, naquela época, falei, Senhor, eu vou fazer tal prova. E fiz uma prova com Deus, e guardei-a em segredo no meu coração. E neste meio tempo, já estávamos namorando, chegamos... Não ainda no noivado, mas já estávamos nos projetos, os planejamentos para o casamento. E aquela prova ainda não tinha se cumprido e as famílias já estavam, né, toda aquela preparação e todos os amigos e a igreja e etc. Quando num fim de semana, eu na presença do Senhor naquele culto, eu estava clamando ao Senhor e eu disse, Senhor, o Senhor me instruiu, eu quero ouvir a tua voz e agora mais do que nunca eu sei tão sério, eu preciso e eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Mas a resposta não veio. O sinal não aconteceu, ainda não se cumpriu. Aí eu falei, Senhor, ajuda-me agora a terminar com isso. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho que acabar. E aí eu comecei já a pedir ao Senhor que me desse graça, que me desse sabedoria de ir para trás neste assunto, como ia ficar a família, enfim, o próprio noivo e etc. Eu não sei, mas eu não podia desobedecer ao Senhor, este foi o sentimento do meu coração. E uma semana depois, uma sexta-feira, na mesma semana, na sexta-feira seguinte, quando eu menos esperava e da maneira e do lugar que eu menos esperava, houve a confirmação. O impossível aconteceu. Eu contei este testemunho, não por tempo e pelos detalhes, não é o caso também, a 3 pessoas. E essas 3 pessoas falaram, Manuela, realmente você botou uma prova impossível. E eu agradeço a Deus. Não só pelas outras coisas que Ele mostrou, mas por aquela prova impossível. Ou seja, Deus fala e nós sabemos. Mas mais do que isso, como igreja, como crentes, a verdade é que no fundo lá, quando nós calamos as nossas
nosso querer, os nossos desejos, no caso do casamento, o desejo de se casar, ou no caso de um empreendimento de negócio, o desejo de por fim conseguir aquilo sair, ou qualquer outro empreendimento ou desejo na nossa vida humana, pessoal, familiar, de igreja. Queremos ser uma família como os outros, queremos ser um homem, uma mulher de negócio como outros, queremos ser uma igreja como as outras, seja qual for o empreendimento que temos, Deus nos diz, ouve. E se nós ouvíssemos, Ele nos saciaria, Ele vai nos saciar com o pão mais fino, aleluia, com o mel saído da rocha, aleluia, porque este é o desejo de Deus, mas Ele a Israel disse, meu povo não quis me ouvir. Então que nós possamos sair nesta noite, encontrar-nos com o nosso travesseiro, mas por trás do nosso travesseiro, para além, com o Senhor nas nossas vidas, para darmos ouvido à sua voz, que vai falar para além da nossa lógica, que vai ser contrário à corrente do mundo, à corrente do nosso sentimento, muitas vezes, para que nós não sejamos deixados por Deus para seguir o desejo dos nossos corações. Porque o coração do homem, quem diz a palavra, é enganoso, mas que nós possamos temer em nome de Jesus e reconhecer. E uma das provas que a gente, às vezes, se torna mais claro, a gente, mas, irmã, o que a gente sente? Sente paz com aquilo? Às vezes, sim. Mas outras vezes acontece comigo quando eu me viro ao contrário. Quando eu começo eu digo, ok, Senhor, essa é a tua vontade? Será que eu estou sentindo paz aqui? Mas eu falei assim, olha, se para a direita eu estou sentindo bem, deixa eu voltar o meu sentimento para a esquerda. Isso é muito interessante, porque na hora que eu faço isso diante de Deus, como é que seria este cenário, Senhor? Eu sinto exatamente um mal no meu coração, um mal-estar vindo da parte de Deus. O pastor nosso sempre dizia também numa reunião administrativa, quando às vezes ia apresentar um obreiro, ele dizia, olha, essa é uma beleza da igreja, aleluia, que quando eu estou aqui na direção e eu apresento aquilo que o Senhor me dirige a fazer, mas a beleza da igreja é essa, é que o Senhor confirma na igreja, nas pessoas, quando eles recebem, não é, a notícia, quando recebem a direção, seja qual for, enfim, há várias coisas que nós vivemos como igreja, seminários, desafios, alguns completamente fora da nossa possibilidade humana, mas na hora que aquele desafio é colocado diante de nós sentimos alegria no Senhor. A lógica ainda está brigando, né? Os desejos, às vezes, as animosidades ainda estão ali pelejando contra o nosso sentimento, mas lá no fundo, o Espírito Santo, que é um só e que está com a igreja, todos nós nascidos de novo, nós todos somos moradas do Espírito de Deus e Ele confirma em nossos corações a sua voz, mesmo que venha de um profeta, mesmo que venha de uma circunstância, nós falamos, pode vir de um sonho, a confirmação vem do Senhor em nossos corações. Igreja do Senhor Jesus, ouçamos a voz de Deus, para que o Senhor possa abundar em nós o desejo dele, que é nos saciar, nos alimentar, cuidar de nós, guardar-nos do inimigo, aleluia, e sermos sustentados firmemente e alegremente na sua santa presença. Que Deus, a cada um de nós, possa nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Amém.